Olá pessoal, com grande honra que retornamos aqui à série de lives sobre fraude em licitações. Antes, brevemente, quero mandar um abraço a todo mundo da empresa MV Licitações, que realizou um grandioso, um espetacular congresso sobre inovação e transparência em licitações, né? Tanto da lei das estatais, que é a lei 13.303 de 2016, como a lei da administração direta, autárquica e fundacional, que é a lei 14.103 de 2021, que a gente tanto ama e tanto conhece. Nesse evento, o CEO da empresa, o professor Adriano Vidal, além dele palestrar, ele colocou vários palestrantes da casa, né, prata da casa da MV Licitações, incluindo esse que vos fala, professor Sérgio Menegais, professora Karina Martins, professor Leandro Santos, professor Flávio Sestre, professora Denise Santana. Então, graças a Deus lá, o feedback nosso foi muito bom lá. Tivemos palestrantes muito renomados no mercado, como o professor S.G. Oliveira, professor Jamil Manasfi, professor Rafael Bíscaro, professor Gustavo Tato, professor Jada Esteves, professor Gabriel Rampini, Éder Baduco e tantos outros aí. Revi os meus amigos Adriano Vidal, S.G. Oliveira, Rafael Bíscaro, professor Berílio, que estava lá no stand da Repalc, junto com o professor Marcelo Monteiro, né? Revi também a professora Alcione Quintas. E então foi um momento muito grandioso, tanto em termos técnicos como em termos de network. Tive a honra de conhecer o professor Jamil Manasfi pessoalmente, né? Foi muito educado comigo, muito gentil. Professor Gustavo Tato, então a gente chegou a estar na mesma pousada lá, que é a MV Licitações colocou vários dos palestrantes, um lorde, eu brinquei chamando ele de viking, né, porque o professor Gustavo Tato é alto, é forte, o cara é um monstro, é o viking das licitações. Conheci também o professor Jada Esteves, também muito simpático, o professor Gabriel Rampini. Enfim, foi um evento espetacular, vai ficar para sempre recordado em minha memória. Mas vamos para o foco do vídeo aqui, tá? Que é a gente falar de fraude em licitações. Eu vou gravar esse vídeo breve, né? Devido ao horário também, mas é um caso bastante interessante. É um caso de corrupção relacionado à COP30. O que é a COP30? É o encontro das Nações Unidas sobre mudanças climáticas, que ainda será realizado em Belém do Pará dos dias 10 a 21 de novembro, no penúltimo mês do ano. Então eu vou colocar aqui o vídeo e vou trazer os comentários e vamos lá, então. A suspeita de corrupção em uma licitação de 148 milhões da COP30, realizada pelo governo do Pará, é um desses típicos casos que são um suco de Brasil e da promiscuidade entre o poder público e o privado. A coluna começou a apurar o caso ainda em janeiro de 2025, quando um assessor do deputado Antônio Doido, do MDB do Pará, foi preso pela Polícia Federal ao sacar 1,1 milhão em Belém. Em busca de explicações sobre os valores, descobrimos que outra pessoa ligada ao deputado, um policial militar chamado Francisco Galhardo, já havia sido preso meses antes, em outubro, às vésperas das eleições municipais, quando fazia outro saque milionário de 5 milhões. Pois bem, desde a matéria de janeiro, começamos a buscar informações e descobrimos que o caso havia subido de instância, saído da esfera eleitoral e chegado ao STF por causa da ligação do deputado Antônio Doido com as duas pessoas que faziam os saques milionários e tinham sido presas pela PF. Após prender o PM Francisco Galhardo, lá em outubro de 2024, a PF apreendeu seu celular e ali estavam detalhes de um esquema de saques e entregas de valores milionários. Em um primeiro momento, descobrimos e mostramos na coluna que o dinheiro era utilizado para a compra de votos, em especial em uma cidade em que o irmão do deputado Antônio Doido disputou a prefeitura em 2024. Publicamos essa matéria e continuamos a apurar. No final de junho, por fim, conseguimos entender o que estava por trás dos saques milionários e é aí que entra a suspeita de corrupção na licitação da COP30. O celular do PM mostrou que ele coordenava um esquema de saques milionários e entregas de valores e que esse dinheiro tinha origem na conta de duas empreiteiras, a JA Construcom e a Jaque Engenharia. Segundo a PF, as duas empresas são ligadas ao deputado Antônio Doido. Uma delas, inclusive, está em nome de sua esposa, Andréa Dantas. Mas o que a PF suspeitava ser um esquema de crime eleitoral era também um caso de corrupção.
A PF descobriu que as empresas ligadas a Antônio Doido têm mais de 1 bilhão em contratos com o governo do Pará. E no celular do PM, conversa sobre a licitação específica de 148 milhões no âmbito da COP chamou a atenção dos investigadores. Isso porque as conversas mostram que no dia em que um consórcio formado pelas duas empresas ligadas a Antônio Doido venceu a licitação, o PM Francisco Galhardo sacou mais 6 milhões. Não bastasse, após o saque, ele passou a conversar com Benedito Rui Cabral, secretário de Obras Públicas do Pará, que justamente era o responsável pela licitação de 148 milhões da COP. As conversas indicam a tentativa dos dois de se encontrarem logo após o consórcio ganhar a licitação. Além disso, os diálogos indicam suposta entrega de valores para o secretário. Com base nas conversas, a Procuradoria-Geral da República pediu a abertura de inquérito contra o deputado Antônio Doido, o PM Francisco Galhardo e o secretário Benedito Rui Cabral, responsável pelas obras da COP. O caso, atualmente, é relatado pelo ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal. Após o pedido da PGR, a PF deu seguimento à investigação de todos os fatos narrados pela Procuradoria em fevereiro. O resultado da análise vai dizer se mais um grande evento internacional realizado no Brasil, assim como a Copa do Mundo e as Olimpíadas, ficará manchado pela corrupção. Pois bem, pessoal, então notem aí que o apresentador foi bastante feliz nessa observação, porque foi exatamente isso que aconteceu nas Olimpíadas, né, e na Copa do Mundo, né, Olimpíadas realizadas no município do Rio de Janeiro, na capital, né, estado do Rio de Janeiro, e as Olimpíadas realizadas, e a Copa do Mundo realizada no Brasil todo, né, com a final também no Rio de Janeiro, no Maracanã. Então notem que onde há muito dinheiro, né, os corruptos se aproveitam, né, e os corruptores para locupletar o dinheiro público. Então, o que eu posso dizer aqui? Infelizmente no Brasil, dentro dos 3 níveis de administração pública, né, de níveis, a gente ainda está no primeiro nível, que é o nível da administração pública patrimonialista, que vem lá da época medieval, né, que o rei e os nobres, o patrimônio público era tudo deles, né? Era assim que acontecia. Aqui no Brasil, na segunda metade do século passado, especialmente com a intervenção militar, a gente avançou para uma administração mais burocrática, que teve mais controles, né? Melhorou-se sim a administração pública brasileira, bem como começou a dar início à terceira fase no primeiro mandato do Fernando Henrique Cardoso, a administração pública gerencial, quando foram criadas agências reguladoras, agências executivas, quando foram implementados alguns métodos de administração, né, usados até em empresas privadas, né. Todavia, o que a gente vê desde um município do interior de qualquer estado até a própria União hoje ainda é muito de administração pública burocrática, quando não administração pública patrimonialista. Então, notem vocês que esse caso começou, pelo que eu entendi, numa prefeitura que o irmão do deputado Antônio Doido era candidato, começaram a haver vultuosos recursos ali, então começou com uma investigação de crime eleitoral. A justiça eleitoral, mesmo para vereador, ela é uma justiça da União, isso pela Constituição Federal. Então, só daí já coloca-se a Polícia Federal em campo. Então, o que eu noto, não vou dizer todos os estados, mas boa parte deles, uma grande maioria, tem muito conluio entre Tribunal de Contas, Assembleia Legislativa, Governo, Tribunal de Justiça, mas quando você vai para a esfera da União, leia-se Polícia Federal, Procuradoria-Geral da República, né, Controladoria-Geral da União. Então, é onde a porca torce o rabo. Nesse caso, por se tratar de um deputado federal, esse Antônio Doido, até o nome do cidadão é meio jocoso, né? A gente tem a figura do foro privilegiado, uma figura até que eu falo na minha pós-graduação, né, no meu TCC, da minha monografia, que é Cargos Públicos e Aspectos Constitucionais, né? Que muitos países não têm, mas no Brasil tem. Então, por ter um deputado federal sendo investigado, além do policial e do secretário de obras, né, mas o foro foi para o Supremo Tribunal Federal exatamente pelo foro privilegiado. Então, notem, eu vou mostrar rapidamente aqui, a reportagem fala, né, a matéria do YouTube fala sobre um contrato da Coop de 142 milhões, mas foram 2 estações da Coop, ó. Uma de 142 e outra de 123, ó, né? E empresas, 2 empreiteiras ligadas ao Antônio Doido e a esposa dele, né?
contratos com o governo do Pará, né? Ó, venceram 2 licitações. Enfim, então notem como é um absurdo como a corrupção aqui é vista, né? Esse caso de fraude aqui. Provavelmente o que aconteceu aqui? Uma licitação de cartas marcadas. Essas empresas investigadas aí, ligadas ao deputado federal Antônio Doido e a sua esposa, já tinham contratos de mais de R$1 bilhão com o governo do Pará. Então notem que um modo, por exemplo, para tirar as empresas concorrentes era colocando muitas exigências, por exemplo, de qualificação técnico-econômico-financeira, o que ia afastar empreiteiras de médio porte e pequeno porte dessas 2 estações grandiosas aí. Mas, assim, um pregoeiro ali mal intencionado, né, um agente de contratação, provavelmente foi uma concorrência eletrônica, ele pode também desclassificar propostas. Vamos supor que foi uma concorrência por menor preço. Ele pode muito bem ter desclassificado algumas empresas para chegar nessa. Se for uma técnica e preço, dá-se um peso maior, que a lei permite até 70% a parte técnica, e aí coloca-se, falseia-se, né? Qualificação técnica para priorizar essas empresas aí que participaram e venceram as licitações. Então é isso, é triste, mas a gente fica feliz que a Polícia Federal atuou, a Procuradoria da República também, e esse encontro da COP30 que ainda vai ser realizado, ó, tá aqui a data, eu vou mostrar para vocês, ó, vai ser realizado, ó, entre os dias 10 a 21, ó, lá em Belém, ó, 10 a 21 de novembro, na cidade de Belém, né? É um encontro da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, né? Tem esse nome 2030, pessoal, devido à Agenda 2030 da ONU, que ela tenta congregar vários países a adotarem mudanças de gestão, principalmente da parte de gestão ambiental. Perfeito? É isso, espero que tenham gostado e deixo um abraço aqui a todos vocês e até a próxima.